Na Transamérica, Corpo em Movimento. E a participação da educadora física Monize Gletzel. Monize, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Hoje a Monize vai falar dos riscos de um estilo de vida sedentário. Ou seja, aquele que fica com o controle remoto na mão, não levanta para nada, né? Não quer saber de nada, vai na padaria de carro, né? Ih, nossa senhora. Happy hour, barzinho. Aí vai a pé. Aí vai a pé para voltar e curar o porre. Isso. Não pode dirigir? Não pode. Sem brincadeira, vamos falar sério, porque isso é um assunto muito sério. Quais os principais riscos à saúde associados a um estilo de vida sedentário, Monize? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque geralmente a gente fala com as pessoas sobre os benefícios. Sim. E os malefícios ficam de lado. Então a pessoa não se assusta, a pessoa fica, será que realmente se eu fizer exercício vai melhorar isso, vai melhorar aquilo? Mas e os malefícios? E o risco disso do exercício não ser praticado? Né? Uma das questões mais importantes quando você mantém e assume um estilo de vida sedentário são as doenças crônicas. Elas vão aparecer com quase toda certeza. Diabetes, hipertensão, cardiopatia, infarto, ansiedade, osteopenia, osteoporose, artrose, ou seja, eu poderia ficar aqui a manhã inteira enumerando várias doenças que a falta do exercício físico pode causar. Pode causar. Como que o sedentarismo afeta o sistema cardiovascular, por exemplo, e aumenta o risco dessas doenças cardiovasculares? Você sabe que o sedentarismo, ele é o segundo maior fator de risco de mortalidade mundial. Sim. Ele só perde para o tabagismo. E aí, o sedentarismo, como é que ele vai afetar, né, no risco de um infarto, de uma cardiopatia? Falando a grosso modo, para que todos entendam, o exercício físico, ele atua varrendo, nós já conversamos sobre isso. Já, você falou. Varrendo as toxinas, a gordura do sangue, das artérias, das veias. E o que acontece? Quando eu não pratico, eu tenho um menor fluxo sanguíneo ali. O que vai acontecer? Aquela gordura vai começar a acumular nas artérias, vai impedir a passagem do sangue, impedir a passagem de nutrientes e, consequentemente, um dos fatores pode levar ao infarto. E tem um detalhe, só acrescentar, eu me lembro que há algum tempo um amigo meu comentou que um colega dele, de trabalho inclusive, tinha sofrido um infarto. Se recuperou hoje, está bem, está tranquilo. Que bom, graças a Deus. Esse aí deu sorte. Não, mas sabe por quê que ele estava me contando? Porque ele praticava exercícios com frequência. Ele tinha um problema cardíaco, sim, tá? Sim. Mas isso nunca o impediu de manter uma rotina de exercícios. Pelo contrário, a rotina de exercício vai ajudá-lo. Foi exatamente o que fez isso. Os médicos falaram, olha, ele ficou bem porque ele tinha uma rotina de exercícios e isso foi fundamental na recuperação. Se fosse sedentário, provavelmente teria morrido. Não teria nem a segunda chance não de voltar e retornar e fazer exercício, então, né? Isso é importante. O infarto, ele aumentou de 2020 para cá, no Brasil, em 150%. Eu vi que está no mundo, Monize. Está aumentando exato. no mundo. No mundo. As pessoas nessa correria, nesses fast foods, nesses happy hours da vida, elas se dedicam a isso, mas não se dedicam ao exercício. Que é um grande remédio para poder prevenir o infarto. Porque às vezes, não falando que isso seja bom, mas a pessoa infarta, vai para o hospital, se recupera, melhora. E quando essa pessoa não tem essa segunda chance? E aí? E quando ela já vai direto, né, para o risco, né, ou para a morte, ela não tem como voltar e como refazer aquilo. Não há mais. Né? Não tem uma segunda vez. Então, é muito importante a prática de exercício físico para evitar a morte. Por exemplo, quais são também os impactos do sedentarismo no controle do peso corporal e no metabolismo, por exemplo? A proteção, né? Desculpa, não é a proteção. O baixo índice dessas doenças crônicas, por exemplo. O exercício físico, ele vai ajudar na obesidade. Sim. Ele vai ajudar. E quem é obeso, consequentemente, tem problema de joelho, problema de quadril, vem a diabetes, a hipertensão, a cardiopatia. E você percebe que o ciclo se repete. Nós estamos falando novamente das mesmas doenças que são riscos
e levam à morte devido à falta do exercício físico. Então, quando a gente fala de obesidade, de síndrome metabólica, nós estamos falando de diversas doenças em uma pessoa só. Então, eu não sou só, teoricamente, só diabética. Eu sou diabética, hipertensa, obesa, ou seja, isso, a pessoa, literalmente, ela vira uma bomba ambulante. É verdade. E o que a gente faz para prevenir e para melhorar e para medicar toda essa situação? Exercício físico. Exercício físico. E na saúde mental, Muniz, de que forma o sedentarismo interfere também, ou não interfere, ou interfere na saúde mental? Como nós já falamos várias vezes, e eu acho super importante reforçar, o exercício físico ele libera dopamina, serotonina, que são hormônios diretamente ligados ao prazer e à felicidade. Isso evita que a pessoa entre no processo de depressão. Isso ajuda a pessoa a sair do processo de depressão. Teve um estudo feito com mais de 11 milhões de participantes, em que eles que praticavam exercício físico, eles diminuíram em até 31% o risco de desenvolver depressão, porque eram praticantes de exercício físico. Então, você vê o quanto isso pode gerar de benefício para uma pessoa, porque a depressão também leva à morte. Nossa. Nós estamos falando de doenças que levam diretamente à morte. Exatamente. Os riscos específicos do sedentarismo também para os ossos, a saúde óssea e muscular. Falando de saúde óssea e muscular, né, a gente tem, com o processo do envelhecimento, naturalmente o corpo vai envelhecendo, pode chegar à osteopenia, à osteoporose. Quando a gente chega nesse ponto, os ossos ficam porosos. E aí, quando você cai, quando você tem um risco de queda, você acaba fraturando. Idoso é muito comum fraturar fêmur, fraturar quadril. Por quê? Porque tem, além de não ter uma massa magra que protege essa articulação, dá essa saúde óssea para a pessoa, tá com o osso todo poroso. E o exercício físico, ele é atuante diretamente em produção de osteoblastos e osteoclastos, que fazem o quê? Que aquele osso não fique poroso, que aquele osso continue rígido, e vem a massa muscular que o exercício também traz e protege aquela articulação, aquele osso. Ou seja, o idoso, se chegar a cair, ele não corre o risco de fraturar. Ele tem a sua autonomia. Ele consegue ir no mercado, ele consegue carregar uma sacola sozinho, ele consegue pegar o seu neto no colo, ele consegue atravessar uma rua, subir uma escada, sem precisar de ajuda. Essa autonomia é primordial para o envelhecimento saudável. E no caso de idosos, uma fratura de fêmur, eu sei que eu passei isso com a minha mãe, inclusive. A saúde dela deteriorou, acabou, foi indo até ela falecer depois da queda e da fratura de fêmur. Olha só, nós novamente falando de doenças que podem levar à morte. Eu também tenho uma tia muito idosinha, ela era muito idosa, fraturou o fêmur, não tinha outra opção, tinha que operar, e ela morreu na mesa de cirurgia. Ou seja, todas essas doenças, elas levam à morte, elas podem ser prevenidas, vou voltar a falar, você é até repetitivo. Sim, mas é importante. O exercício físico. E a gente tem que começar a pensar nisso o mais cedo possível, né? Porque a tendência é que a minha já um tanto mais, mas a de vocês, a de outros que estão nos ouvindo, a tendência é viver mais tempo, né? Sim. É ficar velho mais tempo, né? Eu sou de uma geração que quem tinha 50 anos já era idoso na beira da morte. Né? Era aquela vozinha que fazia tricô, exatamente. Hoje, nem 60 anos é considerado idoso mais, porque tem vida ativa, normal. E a tendência é que é 70 também não, aos 80, né, a gente está vendo aí tantos idosos com a saúde plena. Mas isso tudo tem que ser prevenível agora, né, Muniz? Com certeza. É uma via de mão dupla, né? Enquanto nós estamos com a medicina toda evoluída para que a gente consiga viver mais, tenha essa longevidade, em questão de alimentação e exercício, nós estamos andando na mão contrária. Porque o homem, antigamente, ele caçava, ele corria. Isso. E aí, ele está fazendo o oposto. A gente trabalha mais sentado, não é verdade? Alimentação, a gente caçava, corria para, né? O homem caçava, a gente comia aquilo que plantava. Hoje a gente produz aquilo que a gente come. Como? Industrializados. Enquanto a medicina está melhorando na medicação, os homens estão andando para trás nessa situação. Evoluindo.
Estão evoluindo, exatamente. Então parece que a gente fica no mesmo lugar. O ideal é que a gente consuma cada vez mais uma alimentação balanceada. Ontem eu ouvi uma coisa muito legal, que a sociedade está tão maluca que as pessoas acham que as pessoas que comem comida de plantio, Sim. uma comida saudável, são as pessoas que fazem dieta. Ah, é? E, na verdade, não era para ser isso, era para ser normal. Não, a minha alimentação diferenciada seria aquela que come muita gordura, fritura. Não, a alimentação diferenciada é aquele pessoal que come normal. E come comida de verdade. E isso é muito engraçado, acontece muito comigo. Por eu ser diabética, as pessoas perguntam assim, mas Monize, você tem uma alimentação diferente? Tadinha. Eu falo, não. Vocês que deveriam ter a minha alimentação, vocês que deveriam comer igual a minha. A minha é normal, digamos assim. A sua que é estranha para mim, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso, prestar atenção nesse processo de envelhecimento saudável e tem que começar agora. Monize, eu tenho 70 anos, dá tempo. Sim, dá tempo, basta começar. Basta começar. Agora, você falou de diabetes, hipertensão arterial, como a falta de atividade física regular contribui para o surgimento de condições crônicas, como isso, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial? Eu diria, assim, falando assim, acertadamente, que 100%. 100%. Se a gente não fizer exercício físico, não tiver uma alimentação legal, em algum momento da nossa vida, a pessoa vai desenvolver algum tipo de doença crônica. E aí eu falo, você prefere investir em remédio ou investir em saúde? Pagando numa boa academia, um bom personal trainer, um bom educador físico, que vai te gerar uma melhoria durante vários anos, ou do que você ter que tomar aquele remédio para o resto da vida. Então, assim, com certeza, as pessoas que não praticam exercício físico e as pessoas que não têm uma alimentação balanceada na maioria do tempo, elas vão desenvolver em algum momento um tipo de doença crônica que pode levar até a morte. Com certeza. Monize Gladys, educadora física, falando conosco aqui no Corpo em Movimento. Algo mais? Posso falar só mais uma tão coisinha? Bom. Pode, à vontade. É porque eu li um estudo maravilhoso, que foram mais de 500 mil pessoas estudadas, e as pessoas que fizeram exercício físico aeróbico conjugado com exercício físico de força diminuíram em até 50% o seu risco de mortalidade. Ou seja, é viver aí mais 50% da vida que você já viveria. Tempo. São 150%, vamos combinar assim? 150, é um lucro enorme, né? Exatamente. Então, pratique exercício físico é mágico, é saúde, e precisando eu estou aqui para ajudar vocês. Isso aí, é só mandar para a gente manda para a Monize, ou pode procurar a Monize também lá na academia, no estúdio, né? Você chama Estúdio Glatzel. Estúdio Glatzel. Ou no Evexia, também pode procurar lá. Tá ótimo. Galera, é isso aí. Obrigado, Monize, mais uma vez. Um forte abraço para você. Até a outra semana, que semana que vem é com a Cris. A semana que aí vem você eu vai vou botar estar a Cris batendo fazer papo com a exercício. Cris. Tá? Obrigada, gente. Valeu. Monize Gladys, educadora física no Corpo em Movimento. Corpo em Movimento.